A remoção de um veículo de um trabalhador que não conseguiu quitar o licenciamento anual é uma das cenas mais comoventes que presenciamos diariamente nas redes sociais, pois sabemos que muitas vezes o seu instrumento de trabalho irá ficar se acabando lá no depósito do órgão de trânsito junto aos demais veículos, pois aquele proprietário não terá condições financeiras de resgatar aquele seu bem. E quando isso acontece, se você observar bem o semblante do agente da fiscalização de trânsito, perceberá que eles agem com total imparcialidade, sem voltar atrás, parecendo não ter pena do trabalhador, sem dar uma segunda chance, sem virar as costas e deixar aquele cidadão seguir com o seu veículo. É justamente por esse motivo que eles são vistos como vilões, o inimigo número 1 do trabalhador. E é também por esse motivo que eu costumo chamar o agente da fiscalização de carrasco do trânsito, pois é em cima dele que grande parte dos condutores jogam a responsabilidade sobre o ocorrido. Mas você sabe de onde veio a palavra carrasco? Carrasco, algoz, executor ou verdugo são nomes dados ao funcionário diretamente encarregado da execução de uma sentença de pena de morte ou tortura. O termo carrasco é originário do nome Belchior Nunes Carrasco, um famoso verdugo português que trabalhou em Lisboa. Os carrascos eram homens encarregados pelo Estado para executar as penas aplicadas aos condenados. A pessoa que ocupava esse cargo incorporava a terrível missão de representar o Estado, tirando vidas. Eles ficaram famosos durante a Idade Média e Revolução Francesa e também em momentos de grande tirania, onde o governo, para se manter no poder, aumentava a repressão e perseguição contra os seus opositores. Ao longo dos anos, com tantas mortes, o carrasco se tornou no consciente popular uma pessoa que carregava nas costas todo o sangue derramado pelo Estado. Por esse motivo, o incorporador da vingança do povo. A revolta era tão grande que chegou-se a fazer cemitérios exclusivos para os carrascos, fazendo com que muitos desses funcionários passassem a esconder o seu rosto. Enquanto o povo detestava o carrasco que somente executava a pena, beijava de forma honrosa o anel do rei ou de qualquer outro que tinha o poder de dar aquela sentença de morte ou tortura, a qual o carrasco somente a cumpriu. A verdade é que aquela era a profissão do carrasco. Se ele não executasse a pena de morte simplesmente por não concordar ou ficar sensibilizado com aquele condenado, estaria cometendo uma falta grave e sofreria punições severas. E se ele não aguentasse e pedisse para sair, logo seria colocado outro em seu lugar. Da mesma forma é o agente da fiscalização de trânsito. Em cenas como essas, para muitos, ele é o vilão da situação. Afinal, é ele quem está na ponta, se expondo diariamente diante do cidadão. Porém, o ato de remover um veículo, por exemplo, não é uma escolha própria, e sim uma imposição legal. Você sabia que se um agente de trânsito deixar de praticar um ato de ofício, porque encheu os olhos de lágrimas e se sensibilizou com aquele trabalhador, comete crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do Código Penal? Podendo, além de ser responsabilizado criminalmente, responder um processo administrativo, inclusive ser demitido por isso. Se ele está com pena do trabalhador e quer liberar o veículo, legalmente falando, ele teria que colocar a mão no próprio bolso e pagar as taxas daquele veículo. O mesmo poderiam fazer aqueles curiosos que ficam jogando pedra, colocando a culpa no agente da fiscalização. Mas também não podemos esquecer que muitas vezes aquele débito acumulado é decorrência de diversas multas de trânsito, como excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho, estacionar em local proibido, embriaguez ao volante, dentre outras, as quais contribuem para que aquele trabalhador não tenha condições financeiras de licenciar anualmente o seu veículo. Mas como eu falei, o curioso da história é que sempre o agente da fiscalização de trânsito é o culpado. Nunca um infrator ou até mesmo o legislador. Sim, o seu deputado federal, o senador que você ajudou a eleger. Foram eles que aprovaram essa lei que temos hoje, onde a remoção do veículo é obrigatória em caso de licenciamento atrasado. Se o teu veículo apresenta alguma irregularidade, porém está em condições de circulação,
O agente dará um prazo para que ele regularize, porém a lei deixa clara que se essa irregularidade for relacionada ao licenciamento vencido, o agente não poderá dar esse prazo e sim terá que remover o veículo. Quem colocou isso na lei não foi o agente de trânsito, ele só está ali para cumprir aquilo que foi determinado por nosso legislador. E se analisarmos bem, fomos nós que ajudamos a elaborar essa norma que temos, no momento em que elegemos esses representantes e não cobramos modificações pertinentes em nossa legislação de trânsito. A verdade é que ninguém gosta de receber uma multa, sempre vai procurar um culpado. São poucos que assumem o seu erro. Muitos querem procurar uma justificativa, ou olhar atravessado para o agente sem coração que o autuou. Agora se coloque no lugar dele, após meses estudando para um concurso muito concorrido, passando por um curso de formação onde lhe é apresentado tudo o que diz a nossa legislação de trânsito, como ele deve proceder diante de uma fiscalização, ao presenciar o cometimento de uma infração, por que esse mesmo agente faria a vista grossa, agiria contrariando o texto legal. Diante do cometimento de uma infração, o agente ele não tem outra alternativa a não ser lavrar o auto de infração. No passado, até que lhe era dado essa possibilidade diante de infrações de natureza que hoje a gente chama de leve ou média, onde o agente iria dar uma advertência verbal. Porém, o nosso legislador tirou do texto legal essa possibilidade. Atualmente existe sim a advertência por escrito, sabemos disso, mas não aplicada pelo agente da fiscalização de trânsito, e sim pela autoridade de trânsito, restando simplesmente ao agente, diante do cometimento de uma infração, lavrar o respectivo auto. E se ficar com o sentimento de pena para ajudar o trabalhador, contrariando o que diz a lei, sofrerá as consequências por sua omissão. Da mesma forma que poderia ocorrer lá no passado com os carrascos. A verdade é que ainda nos dias de hoje, muitos continuam odiando o carrasco que executa a sentença e beijando o anel daquele que a decretou.